Os primeiros anos do século XIX não foram gentis com a Europa. A guerra devastava tudo. Tronos antigos estremeciam. O mundo dos reis e rainhas, antes intocável, virou palco de tragédias. Sombras invadiam até os salões mais altos. A loucura, antes sussurrada com medo, agora sentava-se à mesa, ao lado das coroas. O iluminismo prometera razão e reformas. Mas dentro dos palácios, muitas vezes era o oposto que reinava. Atrás de portas douradas, os governantes enfrentavam batalhas não só contra exércitos, mas dentro de si mesmos. A escuridão não era só metáfora, era real, profunda, devoradora. Nesse tempo, dois monarcas, um inglês, outro português, tornaram-se símbolos dessa era assombrada. Sua descida à loucura não foi uma dor privada, foi uma catástrofe pública. Suas condições mudaram o destino de nações. A Europa assistia, ansiosa. O que acontece quando a mente de um rei ou rainha vira campo de batalha? A resposta deixaria cicatrizes na história. Rei Jorge III da Inglaterra, Rainha Maria I de Portugal. Dois nomes, dois reinos, ligados por um fio trágico. Ambos começaram seus reinados com esperança. Ambos terminariam prisioneiros de suas próprias mentes. Jorge III subiu ao trono britânico em 1760. Era jovem, cheio de boas intenções. Sonhava em ser um rei moral. Por décadas, tentou guiar a Grã-Bretanha em meio a guerras e revoluções. Mas, ao virar do século, sua mente fraquejava. Maria I, a piedosa, herdou a coroa portuguesa em 1777, profundamente religiosa, adorada pelo povo. Mas a tragédia a perseguia. As mortes do marido e do filho destruíram seu mundo. Sua mente, antes afiada, se perdeu em luto e terror. Os dois monarcas começaram a mudar. Suas personalidades se transformaram. As cortes observavam, alarmadas. Os governantes, que deveriam ser âncoras, viraram fontes de incerteza. O mundo assistia. O destino de dois reinos pendia, preso à fragilidade mental de seus soberanos. A loucura não chega de repente. Ela se insinua, suave, traiçoeira. Para George III, os sinais eram sutis no início. Falava sem parar. As palavras corriam mais rápido que os pensamentos. Não conseguia dormir. As mãos tremiam. Cocheiros trocavam olhares inquietos. Para Maria I, o luto foi o primeiro visitante. Após a morte do marido em 1786, chorou por dias. Depois vieram as vozes. Ela as ouvia no silêncio da capela. Sussurravam desgraça. Incitavam penitência, medo, paranoia. Médicos foram chamados. Tentaram de tudo. Sanguessugas, banhos gelados, poções estranhas. Nada adiantava. A loucura se aprofundava. Às vezes, George III gritava absurdos, certo de conversar com anjos ou ancestrais mortos. Maria I, por sua vez, se obcecou com o pecado. Jejuava até o extremo. Se castigava por crimes imaginários. As famílias reais mal reconheciam seus entes queridos. Ministros murmuravam sobre possessão e melancolia. Para George e Maria, o início do século XIX trouxe não clareza, mas confusão e pavor. Janeiro de 1789, Castelo de Windsor. O rei George III grita noite adentro. Esbraveja contra sombras. Discursa para cadeiras vazias por horas. Eu sou o rei da Prússia. Grita para criados apavorados. Os médicos o contêm. O príncipe de Gales chora atrás das portas fechadas. Em Lisboa, a loucura de Maria I é ainda mais sombria. Ela teme as chamas do inferno. Ordena que padres rezem dia e noite. Certa vez, em frenesi, rasga as vestes reais e implora perdão pelos pecados de Portugal. Seus gritos ecoam pelo Palácio da Ajuda. Testemunhas registram essas cenas com horror. Lady Harcourt,
dama da corte de George III, escreve: os olhos do rei são selvagens. Ele fala como se estivesse possuído. Ao lado de Maria I, um confessor anota em seu diário: Sua Majestade está perdida para nós, uma alma vagando nos desertos do luto. Os cortesãos passam a temer as noites. Alguns fogem do palácio, outros ficam, sem saber se servem a um monarca ou a um fantasma. A linha entre governante e ruína se desfaz. Um rei louco não é só uma tragédia, é uma crise. Com a mente de George III em caos, o governo cambaleava. Ministros brigavam para ver quem mandava. O príncipe de Gales virou regente, mas a transição foi amarga. Fações se formaram. O governo ficou por um fio. Em Portugal, a loucura de Maria I teve consequências ainda maiores. Seu filho, Dom João, assumiu como príncipe regente em 1792. Hesitante, inseguro, assombrado pelo medo de herdar a insanidade. A corte virou um ninho de segredos e desconfiança. Decisões emperravam, tramas se multiplicavam. Inglaterra e Portugal enfrentavam ameaças externas. A França napoleônica se aproximava. Por dentro, os reinos estavam sem comando. O povo ficava inquieto. Alguns murmuravam que a loucura dos monarcas era castigo de Deus. Cada decisão, guerra, paz, impostos, comércio, era envolta em incerteza. Como confiar num governante que não confia nem na própria mente? Essa dúvida pairava pesada sobre a Europa. As cortes de Londres e Lisboa viraram lugares de boatos e medo. Criados falavam baixo. Cartas eram escritas em código. A rainha escreveu um criado português: vaga à noite chorando pelo filho perdido. Não dormimos. Na Inglaterra, o medo era palpável. Sir Henry Halford, médico real, descreveu George III de forma arrepiante. O pulso de Sua Majestade dispara, os olhos brilham de loucura. Ele ri sem motivo e chora sem aviso. Essas palavras corriam pela corte, alimentando a ansiedade. Retratos dos monarcas eram cobertos ou escondidos. Visitantes eram mantidos longe. Em Portugal, a rainha foi isolada, seus gritos abafados por paredes grossas. Em Windsor, os auxiliares de confiança de George tentavam protegê-lo do mundo e proteger o mundo dele. As famílias reais também sofriam. Príncipes e princesas evitavam os pais, temendo explosões imprevisíveis. Somos uma família amaldiçoada, escreveu a princesa Amélia, filha querida de George III. O espectro da loucura rondava cada corredor ornamentado desse castelo. A Europa não era cega a essas tragédias reais. Nações inimigas espreitavam por fraquezas. Napoleão, em especial, via oportunidade. Um rei ou rainha louco era presa fácil. Diplomatas da França, Espanha e Áustria enviavam relatórios secretos. Perguntavam: quem realmente governa a Inglaterra? Quem manda em Portugal? Alianças mudavam. Na Inglaterra, a crise da regência quase rachou o parlamento. Alguns pediam uma república. Em Portugal, a regência frágil trouxe incerteza. Quando Napoleão invadiu, a família real fugiu para o Brasil. Um gesto sem precedentes que mudou a história de 2 continentes. As cortes europeias sussurravam sobre os monarcas loucos. Poetas e panfletários zombavam deles, mas outros viam um alerta. As monarquias, já frágeis, pareciam amaldiçoadas. A era dos reis parecia de repente velha, assombrada, mortal. Essas crises não afetaram só 2 países. Abalaram a própria ideia de monarquia e poder. A Europa nunca mais seria a mesma. Há 2 explicações para comportamentos tão bizarros. A primeira, mais óbvia, é a de que os 2 soberanos sofriam de transtornos mentais cuja natureza até hoje médicos e cientistas tentam decifrar. Pesquisas recentes sugerem que ambos fossem vítimas de um mal chamado porfíria variegata.
doença hereditária de sintomas semelhantes aos da esquizofrenia e da psicose maníaco-depressiva, atualmente conhecida como transtorno bipolar do humor. As descrições do comportamento dos dois soberanos se encaixam nesse diagnóstico. No próximo vídeo abordaremos o plano. A invasão iminente de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte obrigou o príncipe regente Dom João a optar pela fuga. Mas os planos de mudança para o Brasil eram uma ideia quase tão antiga quanto o próprio Império Português. Ressurgia sempre que a independência do país estava ameaçada pelos vizinhos e tinha uma forte razão geopolítica. Apesar de ter inaugurado a era das grandes descobertas e navegações marítimas, Portugal não passava de um país pequeno e sem recursos. Espremido pelos interesses de seus vizinhos mais poderosos e constantemente ameaçado por eles, não tinha braços nem exércitos para se defender na Europa, e muito menos para colonizar e proteger seus territórios além mar. Incrível, né, pessoal? Então, fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!